Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao 7º episódio do podcast Tirando o Jaleco. Podcast que, como eu já falei, como vocês sabem, tem como objetivo de falar de saúde, dos bastidores da saúde de uma maneira mais informal. E hoje eu recebo aqui duas profissionais que são referência para mim, duas enfermeiras. Ao longo da minha vida profissional, eu lidei com várias enfermeiras, né? Eu sempre fui gestor de médico, vamos dizer assim, e eu tive várias referências. Não vou citar nomes aqui que eu posso esquecer alguém, mas nos últimos 6, 7 anos, vocês duas estão entre as minhas referências, naturalmente, porque eu estava lidando sempre com vocês, e eu posso dizer que eu escolhi vocês, né, para trabalhar comigo, né? Então, com quem eu estou falando aqui? Estou falando com Mayline Alcântara, né, e estou falando com Bárbara Alessandra. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Obrigada. Né? Obrigada. E eu queria começar, como eu sempre começo, perguntando a vocês, vou começar por Mai. Vou me permitir chamar de Mai. Vai, Viu? vontade, doutor. Vou perguntar a Mai aqui por que ela escolheu enfermagem. Como é que foi a sua escolha? Foi desde novinha, você pensava em ser enfermeira? Aqui eu já tive um colega, Ramon, que vocês conhecem, que falou que queria ser químico, eu acho, né? Ele acabou sendo fisioterapeuta, que é referência para a gente em fisioterapia. Mas por que você escolheu enfermagem? O que ele fez escolher enfermagem, Mai? Eu vou utilizar uma frase que é até um pouco clichê, mas que é a verdade. Na verdade, eu falo que eu não escolhi a enfermagem que me escolheu. Quando eu entrei no 3º ano do ensino médio, é aquela fase que você tem que começar a pensar no que você vai fazer, né, para o vestibular. E eu não tinha nada em mente. Eu não me via com aptidão naquele momento para nada. E meu pai queria muito que eu fizesse medicina. E aí eu fui para Salvador para fazer um cursinho, e lá eu dividi apartamento com uma prima minha, que estava terminando o curso de enfermagem na UFBA. E aí eu me recordo que ela chegava todos os dias à noite, cansada, mas contando várias histórias de superação de paciente, de como era o dia a dia dela. E aos poucos eu fui conhecendo a enfermagem e fui me encantando. Quando chegou na época de fazer a inscrição para o vestibular, aí eu coloquei medicina na UFBA, porque meu pai queria muito, e coloquei enfermagem na UESC, porque eu já estava tendendo à enfermagem. E aí, eu passei na primeira fase de medicina na UFBA, e na segunda fase eu passei mal na hora da prova, né? Entreguei a prova, metade em branco. Mas eu acho que se eu tivesse feito, eu também talvez não teria sido aprovada, porque eu acho que a enfermagem meio que estava predestinada para mim. E eu fui aprovada na UESC. E aí, logo no começo do curso, eu já me encantei com a enfermagem, e aí nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de estar fazendo outro curso. Então, na verdade, foi inspirada em uma prima minha, que inclusive é enfermeira, coordena uma UTI aqui em Conquista, né, Thaís, que vai nos ver e vai estar vendo esse relato. Mas foi por esse motivo. A enfermagem agradece, então, nessa escolha. E você, Bárbara, como é que foi? Então, na minha família, as pessoas sempre falavam, Bárbara, você tem que ir para a área de saúde, medicina, enfermagem. Eu até tentei fazer vestibular para medicina, fui para outro estado, fui falar igual a Mai, quase aprovada, mas assim, medicina a gente sabe como é muito concorrido, né? Só chamou aquela quantidade de vagas, era até em outro estado. E aí eu falei, então tá, eu vou começar a enfermagem. Comecei a enfermagem numa faculdade particular, mas falei que meu sonho era estudar na UFBA, ou se fosse medicina ou se fosse enfermagem. E aí prestei a seleção para a UFBA, passei na UFBA. Quando eu comecei a estudar na UFBA, meu leque se abriu e eu comecei a amar a enfermagem de uma forma como eu nunca pensei. Porque eu sempre fui ativa, eu sempre gostei do ato de cuidar, de estar ali próximo ao outro. E aí eu fui evoluindo e na UFBA a gente sempre trabalhou com um projeto de pesquisa. Eu logo ingressei no projeto de pesquisa e fui para o ambiente hospitalar. Tanto posto de saúde como um ambiente hospitalar. E eu me identifiquei muito com o ambiente hospitalar. E eu falei, não, é isso aqui que eu quero e quando eu formar, eu quero trabalhar num ambiente hospitalar. E aí eu sempre falo, é a mesma fala que Mai utilizou. A enfermagem, ela nos escolhe. A gente não fala assim, eu vou ser enfermeiro. A gente fala assim, ela nos escolhe. Ela escolhe assim, você vai ser enfermeira, você tem um perfil para enfermagem. E aí a gente acaba amando, né, Mai? Vivendo esse mundo da enfermagem. Que legal, exatamente. Agora me fala assim um pouquinho, Mai. Como é que foi sua formação profissional depois de formada, até chegar aqui? Minha formação profissional, na verdade, começou no meio acadêmico, né? Quando faltavam 2 semestres para eu terminar a faculdade,
teve o concurso da CESAB, que foi o último concurso que teve aqui em Conquista, né? Foi 2008, eu acho. E aí, essa minha prima também, Thaís, ela falou assim, por que você não faz esse concurso como experiência? Porque quando você formar, você já vai ter uma noção de como é concurso. Na época, meu pai não tinha condições de arcar com a viagem para Salvador, eu morava em Ilhéus, fazia faculdade lá. E ela falou, não, eu pago sua passagem, seu pai paga somente a inscrição do concurso. E, para minha surpresa, eu fui aprovada, faltando um ano para me formar, que é esse concurso da CESAB, né? E aí, como demorou de chamar, deu tempo para que eu me formasse e eu fosse convocada. E aí, até essa convocação, que durou 2 anos depois da minha formação, eu fui trabalhar assim que eu formei em um município aqui próximo, né? Lá o meu primeiro emprego foi de coordenação, foi para a implantação de um serviço de comissão de infecção hospitalar em um hospital, no hospital municipal. Depois eu coordenei a atenção básica. Você trabalhou na atenção básica. Trabalhei na atenção básica. E quando eu passei no concurso aqui, né, que eu fui chamada no Hospital Geral, a diretora de enfermagem, na época, ela me deu 2 opções. Ela perguntou se eu queria ir para a clínica médica ou se eu queria ir para a emergência. E eu não tinha contato com a emergência porque a realidade de um hospital municipal é muito diferente da realidade de uma emergência de um hospital geral, ainda mais daqui de Conquista. Uhum. E aí eu falei, não, já que é para começar, então, eu quero emergência, né? E aí, como para mim estava complicado conciliar o trabalho aqui e o do outro município, aí lá eu fui transferida, eu era coordenadora da atenção básica, né? E aí eu fui transferida para o CAPS. Então, também trabalhei em saúde mental, né? Então, eu trabalhava lá no CAPS e aqui no Hospital Geral eu trabalhava na emergência. E aí, 6 meses que eu estava na emergência, a minha coordenadora me procurou e falou que tinha uma licença maternidade para ser coberta na UTI 1, se eu tinha interesse. E aí eu sou muito destemida, porque eu nunca tinha entrado em uma UTI, né? Estava 6 meses lá na emergência e eu falei, não, eu vou. E aí foi quando eu fui apresentada a terapia intensiva, né? E aí a UTI 1 foi um leque para mim de aprendizado, né? Assim, eu falo que tudo que eu sou hoje dentro da terapia intensiva, eu devo aos profissionais da UTI 1. Aprendi muito com os técnicos, com os enfermeiros e com os médicos, os físios de lá. E aí, de lá para cá, eu me dediquei mais à terapia intensiva, né? Então, eu coordenei a UTI de Brumado, né? Eu comecei a entrar na parte de educação continuada. Eu também fui docente por um tempo, né? Eu fui professora da UFBA, daqui de Conquista, do curso de enfermagem. Professora de Bárbara, inclusive. Ah, foi? Por 2 anos, eu fui professora aqui da UFBA. Dava aula também em uma pós-graduação de terapia intensiva aqui e em uma pós-graduação de terapia intensiva em Jequié. Então, assim, tudo permeando a parte de terapia intensiva. Uhum. Assim, é legal a gente ouvir isso da UTI 1, né? A UTI 1, pessoal, para quem não sabe, é a UTI pública mais antiga da cidade, né? E é a UTI que serviu de base de formação para muitos intensivistas aqui de Conquista. Sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam fisioterapeutas. Uhum. A gente vira e mexe, a gente vê alguém falar isso, né? Passei pela UTI 1 até hoje, né? E você, Bárbara? Então, todas as oportunidades da faculdade, nenhuma foi unidade de terapia intensiva. Clínica médica, clínica cirúrgica e no meu estágio supervisionado foi para pediatria. Fiz meu estágio supervisionado da UFBA na pediatria, formei, né? E aí, logo eu engravidei. E eu falei, não, eu vou ficar um pouco com o meu filho, até uns 10 meses, e depois eu vou entregar o meu currículo. Quando o meu filho estava mais ou menos com uns 10 meses, meu telefone tocou. Era uma enfermeira coordenadora da pediatria, falando que estava tendo contratação no hospital de base e ela precisava indicar uma pessoa. E a única pessoa que ela lembrava muito era do meu trabalho que eu desenvolvi no meu supervisionado. E aí eu perguntei como é que seria a seleção, que eu estava totalmente disposta. Aí ela falou, não é seleção não, eu vou te indicar para o cargo. Vai ser para você trabalhar no mutirão de cirurgias, no primeiro mutirão de cirurgias que teve no hospital de base. Entrei no hospital de base para o mutirão de cirurgias. Logo posterior a isso, fui para a pediatria. E aí, Marlene chega um dia lá para mim, já estava mais ou menos com 6 meses trabalhando no hospital de base. Marlene chega para mim, porque como a Mai disse, ela foi minha professora na UFBA. E aí ela também precisava indicar alguém, porque ela iria sair da UTI 1, iria para o Crescencio, né, Mai? Coordenação do Crescencio. Coordenação do Crescencio, e me indicou para ir para a UTI 1, que acreditou que eu teria perfil.
Então, eu falei, não, Mai, eu vou. Porque eu também sempre fui muito destemida. Eu saí da clínica cirúrgica, fui para pediatria, eu falei, não, agora é outro mundo, vou para UTI 1. Quando eu fui e falei para ela, Mai, eu vou, só que eu tô com medo. Porque eu nunca, como eu disse, eu nunca tive oportunidade de trabalhar em unidade de terapia intensiva. E aí as pessoas diziam, você vai para UTI 1? É de Sandro, Bahia. Lá não é fácil, não. E aí me deu um pouco mais de medo, né? Logo eu liguei pro meu esposo, filho, tem oportunidade de ir para UTI. Para UTI, o que você acha? Ele, filha, vai, porque eu sei como você é. Você vai se arrepender de não tentar. Fui para UTI, me apaixonei, me encantei. E aí eu me lembro que Mailine, ela ia ficar, era o mês de março, que era carnaval, ela ia ficar um intensivão lá, porque em abril ela iria sair. E aí eu fiquei acompanhando Mailine. Ela foi minha condutora, minha mentora lá na UTI 1. Ela, também os técnicos, os enfermeiros, os médicos. E aí eu comecei a amar a unidade de terapia intensiva, fiz pós-graduação nessa área. Logo depois, fiquei acompanhando a coordenação da UTI 1 e aí comecei a me apaixonar pela questão da liderança. Foi quando a minha diretora me chamou para coordenei a UTI 2 do Hospital de Base e atualmente, né, desde então, depois de Mailine também me indicou para ir para a coordenação de Brumado quando ela pediu para sair. E eu fiquei até hoje, graças a Deus, graças ao Senhor, estou lá com o Brumado com vocês. Isso aí. Agora, a gente sabe assim, ó, naturalmente vão ter muitos profissionais de enfermagem ou estudantes ouvindo vocês aqui, né? Vocês podem falar para eles como é que é a atuação. Vou começar perguntando assim, ó. Mesmo sabendo que a maior parte da formação de vocês foi na área de hospitalar, mas eu vou perguntar a Mai, como é que é a atuação do enfermeiro na unidade básica, por exemplo? Como é que eles atuam lá? O que você pode dizer para quem está ouvindo você? Na unidade básica, a gente trabalha muito com prevenção, né? Que é um pouco diferente da unidade hospitalar, porque por mais que na unidade hospitalar a gente consiga fazer prevenção de algumas coisas, a gente trabalha mais com a questão do tratamento, do tratamento curativo. E na atenção básica, existe, como é que eu posso dizer? Uma codependência, né? De certa forma, da população que é assistida. Então, assim, no hospital, por exemplo, a gente não escolhe quem a gente vai receber. Não existe essa, né? Não é, eu sei exatamente quem eu vou receber. E na atenção básica, normalmente, você sabe quem é seu público, né? Quem são seus pacientes. Por quê? Porque você sabe que é aquela área que você está cobrindo, né? Aquele bairro, que serão os seus pacientes. Então, eu digo que é mais previsível. Né? É um trabalho diferente. Que o nosso trabalho, não. Terapia intensiva é imprevisível. Né? E assim, é mutante, muda a todo momento. É uma coisa muito dinâmica, né? Exatamente. Então, assim, a importância do trabalho, é claro, é o mesmo, né? A nível hospitalar e a nível de atenção básica, mas são trabalhos diferentes nesse sentido. Certo. Você que coordenou a UPA e trabalhou também na emergência, né? Mai também dá apoio na emergência de Brumado lá. Como é que é a atuação do enfermeiro no pronto-socorro? Quais são os desafios? Né? Fale, por favor, também sobre o que é o protocolo de Manchester. Né? Todo hospital deve ter, todo pronto-socorro deve ter. Né? Eu sei que o enfermeiro é muito importante ali, nesse contexto aí. Você pode falar sobre isso? Então, quando eu fiquei de licença maternidade, né, do meu segundo filho, a minha diretora me chamou e falou que se eu poderia ajudar na unidade de pronto atendimento, na emergência, né? Hoje a UPA lá do Hospital de Base. E aí, mais uma vez, eu fiquei... travei na hora, mas aí eu falei, não, eu vou abraçar essa causa. Nunca trabalhei em unidade de pronto atendimento e seria uma oportunidade de aprendizado. E aí, fiquei por 2 anos, entendendo todo aquele processo, fiquei na coordenação, entendendo todo aquele processo, desde o acolhimento até a saída do paciente, né? Como o senhor falou, o protocolo de Manchester, onde é uma atuação do enfermeiro direta, porque ele classifica o paciente de acordo às cores, a gente utiliza as cores, né? De verde, amarela, laranja e vermelha. E eu sempre dizia para os meninos, né? Para os enfermeiros e os técnicos que estão ali, você precisa saber classificar bem o paciente, porque é com base nessa classificação bem definida que o médico vai
Priorizar o atendimento. Isso. Uma classificação de gravidade. Uma classificação de gravidade. Então, assim, lá na UPA, a gente dividia, né? Tinha a coordenação do acolhimento e tinha a coordenação assistencial. Eu, dentro da UPA, eu fiquei na coordenação assistencial, mas estava totalmente ligada ao acolhimento lá. Porque a gente recebia os pacientes que eram classificados e a gente redirecionava, né? Direcionava tanto para a sala de medicação ou até mesmo para a sala vermelha. Então, assim, eu digo que foi um desafio muito grande. E eu sempre digo que é importante que os profissionais eles estejam sempre atualizados. Porque é através dessa atualização que eles vão classificar uma definição, classificar os pacientes e definir para onde esse paciente ele vai. E com isso, se a gente tem um pré-atendimento e um atendimento ali correto, esse paciente vai ter uma sobrevida maior. Isso. Muito legal. E ainda vou aproveitar você Sim. na emergência, assim. Na emergência, qual é o maior desafio para o enfermeiro, assim? Qual a situação mais complexa, a situação que o enfermeiro que está no pronto-socorro mais teme? Eu já pergunto sabendo a resposta, né? Que todo mundo que trabalha em hospital, né? O maior desafio, naturalmente, o maior, vamos dizer assim, onde ele fica mais apreensivo é quando chega naturalmente um paciente grave com risco de parada, né? Ou quando já está em parada, que a equipe precisa ser... A equipe tem que agir, vamos dizer assim, com maestria. Por isso que tem que ter protocolo, né? Justamente. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Um atendimento que lhe marcou, algo assim? Até hoje me marca muito. Eu tinha acabado de chegar, ia para a sala lá de coordenação, quando o SAMU 92 sempre traz os pacientes mais graves, né? O SAMU 92 trouxe um paciente, né? Para a gente, e aí a gente percebeu que o Glasgow dele já estava... diminuindo, a gente levou para a sala vermelha. No que a gente levou para a sala vermelha, o paciente ele rebaixou. A equipe tivemos que entubar esse paciente, foi logo no começo que a gente entrou. Então, a equipe ainda estava sendo treinada e era um paciente jovem. E aí eu me lembro que quando a gente terminou todo aquele processo de receber o paciente ele já, para quem não sabe, o paciente quando ele chega da unidade de terapia, o paciente, quando ele chega na unidade de pronto atendimento, ele já é um paciente classificado como vermelho, ele não passa lá pela classificação, ele já vai direto para a sala vermelha. Uhum. Então, o SAMU 92 já trouxe ele para a sala vermelha. Posterior a isso, ele rebaixou o nível de consciência, a gente tubou, era um paciente jovem, né? E aí, infelizmente, esse paciente veio a óbito, porque foi por um acidente automobilístico, Certo. fez um TCE grave, né? Ele veio a óbito. Mas, assim, o que foi interessante foi porque, por mais que a equipe era inexperiente naquele tempo, mas tinha médicos naquele momento, tinha alguma equipe de enfermagem que tinha experiência, e a gente conseguiu fazer com que esse paciente ficasse na sala vermelha, a gente estabilizasse esse paciente e depois encaminhou esse paciente para a UTI. Então, assim, eu acredito que quando a equipe, por mais que ela seja... nova, mas ela sabendo dos protocolos bem definidos, ela consegue intervir e a gente fazer com que esse paciente ele seja bem encaminhado. Vai para a sala vermelha e posteriormente para a unidade de terapia intensiva. Eu soube que posterior a isso ele veio a óbito, mas não por falta de um atendimento imediato, mas sim pela consequência da gravidade dele. Mas é um desafio, doutor Sandro, porque cada paciente que ele chega, a gente fica um pouco insegura, por mais que a gente tenha protocolos. Isso. Por exemplo, chega muito paciente. Lá na UPA não chegava, porque a porta de entrada de pacientes mais graves é no hospital de base. Mas, assim, chegava paciente com acidente automobilístico que evoluía para a classificação vermelha, que depois a gente caminhava para o hospital de base. Mas, assim, sempre dá muito medo. Eu estaria mentindo se eu não dissesse que dá medo quando a gente chega com paciente que precisa de um cuidado maior, porque... a gente precisa estar antenado nos sinais de que o paciente ele vai identificando, né? Que ele vai mostrando para a gente. Mas é muito desafiador. Eu sempre digo que a adrenalina, o medo, entre aspas, moderado, né? Uhum. Na verdade, o profissional que tem isso é o melhor profissional, porque ele se preocupa com o paciente. Verdade. Não é isso? Naturalmente, ele não deixa o medo se sobrepor à técnica, né? Claro. Mas esse profissional é aquele profissional que está sempre atento, que está observando o paciente, porque ele se preocupa com o paciente. Justamente. Mas, e na terapia intensiva? Me fale da atuação do profissional de enfermagem na UTI, como é que é? E depois, assim como Bárbara, na sequência, fale de um atendimento que lhe marcou. Eu tenho um atendimento que me marcou, até acho que num desses podcasts eu falei. Eu não me lembro se algum de vocês duas estava comigo. Mas depois eu falo que foi da menina
que tinha uma doença terminal, que foi a parada mais Mais prolongada prolongada. que eu reanimei na Eu me energia recordo, na profissional. UTI lá em Brumado. Em Brumado. Mas fala aí. Eu costumo dizer, até quando eu estava na docência para os meus alunos, que eu acho que a unidade de terapia intensiva é o setor do hospital que mais dá autonomia para o enfermeiro. Verdade. Acho que a Bárbara vai concordar comigo. E por dar essa autonomia, existe uma exigência também de que o enfermeiro ele esteja em contínua qualificação, né? Por quê? Porque dentro da terapia intensiva, o enfermeiro ele consegue acompanhar aquele paciente, né, de uma forma que ele precisa saber tanto a questão clínica do paciente, da parte de enfermagem, mas ele precisa também estar fazendo feedback com a fisioterapia, com a nutrição, com a psicologia, com a medicina. E a gente vê isso muito presente, inclusive no round multidisciplinar, né? Uhum. Que vem sendo citado aqui em todos os podcasts. De Ramon explicou, inclusive, muito bem. Doutor Evandro falou também, né? E assim, aí a gente percebe esse trabalho multidisciplinar, que é necessário, de fato, você ter esse conhecimento. Por quê? Porque o enfermeiro, vou citar aqui um exemplo que talvez esclareça mais, hemodiálise, né? Hemodiálise, muita gente acha que a dificuldade é você montar o aparelho, e não é. Qualquer pessoa consegue, até uma pessoa leiga, eu acho que vai ter uma dificuldade, mas é meio que autoexplicativo. Mas não é qualquer enfermeiro que vai conseguir acompanhar aquela hemodiálise, né? Que vai conseguir fazer o link de como está o balanço do paciente, se o paciente está tendo algum distúrbio de coagulação, a questão da heparina, os cálculos que a gente faz. Então, assim, terapia intensiva exige da gente um estudo contínuo. A gente não tem como parar de estudar, porque é o tempo todo surgindo novas coisas, né? A novas atualizações. E é como eu falei, como nos dá muita autonomia, e eu acho isso muito bom, né? Falando como enfermeira, exige da gente também essa questão do estudo. Então, para quem quer terapia intensiva, tem que saber que não vai parar de estudar. Não. Nunca. Eu mesmo, você sabe, eu estimulo muito a educação continuada. Aliás, podia aproveitar o ensejo aí e falar um pouco de educação continuada. Mailine, Bárbara também participa, está à frente do núcleo de educação permanente da ELO, né? Uhum. Como é que é esse núcleo? Como é que funciona? Lá na ELO a gente tem muita atividade de educação, os enfermeiros participam muito. Exatamente. Não é porque eu estou à frente do núcleo, né? Mas, assim, quando eu ouço as experiências das outras pessoas em outras unidades hospitalares, eu vejo o quanto o nosso núcleo de educação permanente ele é ativo, né, Bárbara? Porque a gente tem atividade mensal. Então, assim, de janeiro a dezembro, cada equipe multiprofissional assume uma responsabilidade de educação continuada com as equipes, né? Então, por exemplo, mês passado, novembro, Bárbara fez educação continuada com a equipe multi sobre equipamento de proteção individual, né? Então, assim, a gente preza muito por isso. A gente tem a parte dos estágios, né? Então, assim, no final do ano passado, a gente iniciou os estágios com os estudantes de medicina, né? Que foi bem proveitoso, vem sendo muito proveitoso. Então, a gente fez seleção, a gente fez entrevista, a gente fez prova e tem uma seleção em breve também para a gente lançar, né? De estágio de medicina. E a gente tem a pós-graduação, né? Que em 2021, se eu não me engano, a gente começou a pós-graduação, que é um braço do NEP também, da ELO. Já estamos na 3ª turma, né? De pós-graduação em terapia intensiva, chancelado pela AMIB, adulto. E na 1ª turma, PED e neonatal. Então, assim, a gente tem um núcleo de educação permanente muito ativo. Muito forte. Fora as educações continuadas que a gente, às vezes, faz, né? Aberta, simpósio. Isso mais. Mas você não falou ainda, né? Do que marcou. Do atendimento. Tá. Um atendimento que me marcou. Posso falar um da emergência? Fica falando. Porque foi um que me marcou. O que mais lhe marcou, independente de ser. Foi um que me marcou muito. Foi um acidente que teve na BR-116. Era uma família que estava vindo de São Paulo. E aí, num acidente, os pais faleceram na hora do acidente e as 3 crianças foram para o Hospital Geral. Aí a gente recebeu essas 3 crianças na emergência, na madrugada. E assim que a gente... eu me lembro que ainda era emergência antiga, então tinha aquela sala de sutura e sala de choque. E não tinha mais a UPC nessa época, não. E aí a gente colocou 2 crianças na sala de choque, uma criança na sala de sutura. Eram 3 irmãos, né? E 2 pararam ao mesmo tempo. Então, assim, a gente já estava abalada pela situação, né? Dos pais terem ido a óbito. E aí, os 2 pararam ao mesmo tempo. Que situação. E aí, um foi a óbito,
né? Não retornou após a reanimação. O outro retornou e a gente conseguiu transferir para a UTI pediátrica. E um, que era o mais novinho, ficou com a gente na emergência. E aí eu me recordo que ele ficava a noite toda perguntando pela mãe. Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito, porque mexe com o emocional, né? Da gente, e abalou muito a equipe, né? Então, assim, ninguém foi para o descanso, ficou todo mundo ali. Eu me lembro que o Dr. Clinho estava na UTI 1, o Dr. Clinho saiu da UTI 1 e foi para a emergência para dar suporte. O médico da UTI pediátrica também foi para dar suporte. Então, foi um atendimento que me marcou. Entendi. Quem trabalha em área de emergência, de APH, acho que até mais do que o UTI, vivencia muito situações dramáticas, né? É verdade. Eu acho até assim, pessoalmente eu acho, especialmente no APH, porque a emergência, você domina em teste o ambiente, né? A cena, né? A cena. O APH, você não domina a cena, você adentra a casa das pessoas, então você vivencia mais forte os sofrimentos, né? Eu, pessoalmente, eu acho que o pessoal do APH devia ter um acompanhamento contínuo com psicólogo e tudo mais, porque o pessoal sente muito isso. Mas eu vou perguntar uma coisa mais leve para vocês agora. Fale aí, Bárbara, sobre o que é o Safety Huddle. Então. E a importância dele na UTI e depois você fala na emergência. Tá. Pronto. O Safety Huddle começou na UTI adulto, mas anterior iniciou na UTI neo, né? Vocês devem saber que no Hospital de Brumado a gente tem 2 UTIs, né? Elo, que é a UTI neo e UTI adulto. Então, a doutora Manu, ela iniciou, né, o Safety Huddle na UTI neo, viu que era extremamente importante e trouxemos para a UTI adulto. Na UTI adulto, o Safety Huddle ele acontece no início do plantão, né? A gente recebe plantão, posterior a isso a gente chama a equipe, sempre presente um técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, nutrição, a equipe multi, médico, administrativo, pessoal da higienização, que é onde a gente explora a dinâmica do plantão. O que é isso? Então, a gente vai falar a quantidade de pacientes internados, se tem previsões de alta, se tem pacientes graves, quais são os pacientes que a gente pode tirar do leito, quais são os pacientes com restrições maiores a banhos, quais são alguns focos semanais que a gente precisa estar instituindo. Por exemplo, a gente sabe que a unidade de terapia intensiva tem muitos barulhos, né? Barulhos de máquinas, barulhos de vozes. Então, assim, a gente tenta trazer um gerenciamento de ruídos. A gente tem falado sobre a importância também nesse Safety Huddle do uso de equipamento de proteção individual, né? Que são máscaras, os EPIs. Então, assim, o Safety Huddle, ele incorpora toda a equipe a uma dinâmica anterior de iniciar o plantão. Anterior até mesmo o round, né? Que, como vocês já mesmo disseram, que é um momento, para mim é o momento mais importante. Mas anterior a esse momento mais importante do round, a gente une a equipe para trazer um pouco do que será a dinâmica da UTI nas 24 horas. E no âmbito da emergência, Mai? Mike lá no âmbito da emergência implementou em Brumado o Safety Huddle. Isso. Segue-se a mesma linha de Bárbara, mas que Bárbara citou, mas a diferença é que na emergência a gente tem uma dinâmica diferente. Então, assim, o Safety na emergência ele é uma ferramenta tanto de gestão de assistência como de gerenciamento de leito. Por quê? Porque na UTI você tem aqueles leitos ali fixos, são 10, né? E na emergência a gente não tem, a gente tem uns leitos flutuantes, né? Então, assim, o que a gente percebeu com a nossa experiência do Safety lá na emergência? Que a gente consegue gerenciar melhor o plantão, principalmente no sentido daquele paciente que está em observação, fazer a transferência dele para a clínica médica se ele for internado mais rapidamente, tentar agilizar os exames para que ele também, se ele for receber alta, ele também já possa receber alta logo. Então, o que diferencia da UTI para a emergência é justamente essa dinâmica, dessa questão dos leitos flutuantes. E aí, quando a gente implementou a dúvida, porque né, quando você fala emergência, você pensa assim, né, naquele caos, e todo mundo correndo, fazendo tudo rápido, e na verdade não é, né? Lógico que é uma rotina diferente de UTI, mas você tem como implementar sim, você tem como fazer, inclusive é muito importante, porque como eu falei, é uma ferramenta para gerenciar leito também. Você consegue fazer com que o leito ele fique livre mais rapidamente, que dê uma assistência melhor também para o paciente. Sem falar a questão do vínculo que você cria entre a equipe, né? Então, assim, uma coisa que a gente percebeu, porque, por exemplo, no round, normalmente o técnico não participa. Então, assim, o Safety, ele trouxe o técnico, e a gente percebe a diferença na assistência, né? Em relação a isso, a envolver o técnico de enfermagem também, e melhora até a questão da comunicação com a equipe. Então, eu acho muito valioso por esse motivo.
apesar de outros colegas já terem vindo aqui falar, eu queria ouvir a opinião de vocês da importância do round multidisciplinar na UTI. Qual é a visão do enfermeiro do round? Primeiro mais, depois... O round, ele é o raio-x do plantão. Né? Eu acho que eu posso dizer assim, ele é o raio-x do plantão. Por quê? Porque é nele que você conhece o paciente de fato, né? Porque no round você conhece a história do paciente, né? A evolução dele desde a admissão até aquele momento, que muitas vezes você não consegue tratar na passagem de plantão, porque são muitas informações, né? Uhum. E você consegue também visualizar mais adentro do paciente, por quê? Porque você vê a parte dos outros profissionais. Né? Então, assim, você vê que um problema, muitas vezes, ele é multifatorial e ele pode ser resolvido, né, ser solucionado com a ajuda de todos os profissionais. Então, no round é o momento em que você escuta o fisioterapeuta, que é um nutricionista, ela dá uma orientação e que você pode discutir se você concorda, se você não concorda, né? Que o médico vai traçar como vai ser a assistência do paciente naquele dia. Então, assim, desde que eu trabalho, eu vou fazer 12 anos de UTI, né? 12? 12 anos. E desde que eu comecei em terapia intensiva, eu já comecei com o round, porque o senhor já tinha implementado o round lá na UTI 1. Então, assim, eu não sei trabalhar em UTI sem o round. Então, assim, eu não sei como é essa experiência. Eu me pergunto, naqueles locais que não tem, como é que a equipe gerencia esse plantão? Porque realmente é muito importante. E a gente faz a gente pormenoriza, né? Tudo sobre todos os sistemas de cada paciente. Exatamente. Agora, a sua visão, Bárbara. Então, eu sou uma pessoa que, se for para brigar, para ir pro round, eu vou. Nos meus plantões, né, porque eu também sou enfermeira da assistência e unidade de terapia intensiva, eu sempre estou no round. Porque eu acho o momento mais importante. Eu vou sair dali, daquele momento, que dura mais ou menos em torno de 1h30 a 2 horas, onde a gente discute paciente individual, cada paciente em seu determinado momento. Como o Mai falou, desde o histórico até o que a gente vai realizar. Então, assim, eu vou dizer que é o checklist do plantão. Então, o médico, junto com a equipe multidisciplinar, e o que é muito interessante lá em Brumado, porque todo mundo está presente. O médico está presente, que ele é o líder, né, que vai conduzindo, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico e o psicólogo. Então, assim, cada um tem o seu momento de falar, pode intervir de alguma forma, a gente discute sobre aquele paciente e define condutas. E o interessante é que quando a gente sai daquele momento, a gente vai para o salão, onde estão os pacientes e os técnicos de enfermagem. E a gente explora tudo aquilo, a gente fala o que foi discutido e o que a gente precisa realizar no paciente até o final do plantão. E aí, eu sempre digo para os meninos, nem que seja a gente conseguir diminuir 1 ml de nora, isso já é um avanço. Então, para mim, é um dos momentos mais importantes dentro de um plantão de 24 horas. E é enriquecedor, sabe, doutor Sandro? Por exemplo, o round de segunda-feira, que é o seu round. O senhor discute os pacientes, o senhor traz exemplos e, no final do plantão, ainda pede para os estagiários, né, os profissionais estudantes de medicina, discutir casos. E é muito enriquecedor isso, porque a gente sai com um aprendizado novo. E por mais que, por exemplo, a gente sabe que vai ter IAM, que vai ter morte encefálica, a maioria dos plantões, mas cada vez que a gente entra no round, a gente sai com um conhecimento diferente. A gente aprende muito mais. O importante no round é que a opinião de todos é importante. Importante, né? Vale a opinião de todo mundo, né? E aí se discute de maneira equilibrada isso. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, que eu pergunto a todo mundo que atua em UTI aqui. Como foi atuar na UTI na época do Covid, para vocês? Quem conviveu com UTI sabe dos desafios que foi lidar com o Covid, né? Não só no ambiente que vocês trabalharam, né? Como profissionais que vocês eventualmente conheceram que tiveram, ou familiar. Eu mesmo perdi meu pai no Covid, né? E eu sei que foi um momento de muita apreensão e também de muito aprendizado, né? Fala aí, Maicon, como é que foi lidar com o Covid? Eu e Bárbara, particularmente, a gente esteve lidando dos dois lados, tanto da gestão quanto da assistência. Então, a gente pôde vivenciar isso, né, nas duas situações. Do ponto de vista da assistência,
eu me recordo que acho que foi até o doutor Evandro que citou a questão do medo, né? Do início, porque era desconhecido. Uhum. Então, assim, o mundo todo aprendeu junto, ao mesmo tempo. Foi. Então, era uma descoberta a cada dia. Então, assim, deu medo em todo mundo, claro, porque o desconhecido, ele nos traz o medo, mas, ao mesmo tempo, foi um momento em que eu percebi que estava todo mundo unido em prol de um objetivo. Né? Então, assim, foi muito difícil, porque a gente que trabalhava na assistência, a gente tinha um receio muito grande quando chegar em casa, né? De Isso. repente estar infectado e estar transmitindo para alguém. Né? E teve também o outro lado, né? Que é o lado da questão que eu acho que fortaleceu o trabalho em equipe. Você via o colega preocupado com você, olha, vamos fechar aqui, ó, não entra, não pega, coloca a luva, né? E do lado da gestão, a gente vivenciou algumas dificuldades, né? A primeira, encontrar profissional qualificado, né? Porque tiveram que ser abertas unidades, né? Tanto de internamento clínico quanto de terapia intensiva para a COVID. Então, a gente teve uma dificuldade muito grande de encontrar profissional que já trabalhasse em UTI, né? Isso fez uma grande diferença, né? O que se verificou Brasil afora, que a mortalidade maior em algumas UTIs não era por questões de ter melhores ou piores aparelhos, era por não ter um profissional qualificado. Então, a gente vivenciou isso de perto. E uma outra questão que a gente vivenciou também foi o quantitativo de pessoas, né? Que a cada dia de profissionais que ficavam positivos para a COVID e que desfalcava a escala. Uhum. Né? Então, assim, e isso a gente sabe que a gente já estava vivenciando um momento difícil e com um dimensionamento menor do que era um dimensionamento adequado, sobrecarregava mais ainda quem já estava trabalhando. Então, foi realmente momentos muito difíceis, mas que, graças a Deus, a gente conseguiu vencer, né? E você, Bá, o que você lembra, assim, o que ele marcou no Covid? O Covid, para mim, foi uma época muito difícil. Primeiro, eu engravidei no momento do Covid. E eu, até sair portarias de afastamento, eu estava ativa nesse processo. Então, assim, eu tinha vários medos. Medos porque a gente não sabia como é que seria a doença em gestante. E medo porque eu poderia estar passando para o meu outro filho, para as pessoas da minha casa, para os meus pais, né? Para as pessoas que são próximas a mim, que tinham hipertensão e diabetes, que eram as comorbidades que falavam que estava agravando em pacientes que tinham. Então, assim, eu fiquei com muito medo. Eu chegava em casa chorando, já chorei várias vezes, tanto pela perda de alguns pacientes, quanto pelo medo. E também por pegar a doença, né? Porque a gente sabe, por exemplo, eu peguei a doença por 3 vezes. Então, assim, a minha primeira vez que eu peguei foi muito difícil. E eu estava amamentando a minha filhinha. Então, assim, foi um momento muito difícil. E, assim, o que eu mais senti, além desse processo, era ver o meu colega, o meu amigo, perdendo alguém. E a gente não poderia fazer muita coisa, porque a gente tinha pouco. Os recursos eram aqueles recursos que a gente utilizava, e como era uma doença nova, ninguém sabia como iria resolver. A gente ia dia a dia, lutando, tendo intervenções e via melhora, sim. Aí, daqui a pouco, percebia que não estava melhorando, então a gente ia tentando se organizar. E como Mai disse, o outro ponto foi a questão dos atestados, né, Mai? A gente teve um processo muito difícil a ponto de receber 7 atestados de profissionais em um mesmo dia. Mesmo? Ter só um técnico de enfermagem para poder trabalhar. E aí a gente... E o que eu gostei muito, o aprendizado maior na minha vida foi porque a equipe, ela se ajudou. Então, ela ia. Então, assim, teve uma sobrecarga muito grande dos nossos profissionais, mas todo mundo se ajudava, todo mundo estava presente. A UTI específica adulto de Brumado, ela era o leito, tem o leito de isolamento. Mas a gente sabia, a UTI não ficou corte, né? Não virou corte, que é a UTI que seria total de síndrome respiratória, mas volta e meia aparecia 3 pacientes positivos para a COVID no meio do salão. A gente sabia que estava acontecendo, que era a nossa realidade. Então, assim, a equipe, ela se ajudou muito. Eu parabenizo muito, eu agradeci muito a equipe, não foi Mai, porque elas abraçaram a causa. Eu percebo que os profissionais de saúde, elas abraçaram a causa e não nos abandonaram em momento nenhum. Foi difícil, não quero passar, não tenho saudade. Doutor Murilo disse isso, não tenho saudade, eu também não tenho saudade. Eu também não tenho, não. Mas foi um momento de muito aprendizado. Deixa eu fazer uma pergunta agora que eu vou perguntar a Mai e você vai dar a sua opinião nesse contexto. Mai trabalha também com a gente na gestão de custos da UTI.
que foi uma coisa que a gente começou a desenvolver exatamente no Covid. Também. Na época do Covid, faltou MatMed, e muitas vezes, quando tinha um preço muito elevado, e a gente tinha que lidar com isso, né? Então, daí a gente implementou a gestão de custos nessa época, porque tinha uma UTI, que é um vídeo que estava à frente lá em Brumado também, né? E puxamos isso para a UTI geral. Como é que é a sua experiência na gestão de custo e qual a importância da gestão de custo para a UTI, né? Qual a diferença que isso faz? E aí, na sequência, eu queria perguntar para você, Bárbara, assim, o que você percebeu na assistência depois de implementado a gestão de custo? Porque no final, eu sempre falo nas reuniões, Mai, junto com a outra equipe, com Eliud, Érica, fazem reuniões semanais, né? Eu participava de todas as reuniões, agora eu participo uma vez no mês só, né? Mas mudou muito a maneira de gerenciar a UTI depois da gestão de custos, faz toda a diferença. A fala que eu sempre disse a vocês é para não fazer redução de custo a qualquer custo, mas fazer de uso racional do recurso. Acho que seria a melhor palavra, né? Vamos lá. Quando a gente iniciou com a gestão de custos, né, como o doutor Sandro já falou, a gente começou num período em que se utilizava muito equipamento de proteção individual, né, porque pode-se dizer que triplicou o uso, né, e triplicou o preço também. Então, assim, a gente começou a pensar, poxa, mas se está usando muito, a oferta desse produto no mercado está pouco e está com valor mais alto, é o momento da gente estar fazendo protocolos para esse uso, e também está gerenciando a questão desse custo. E aí, qual é o nosso objetivo até hoje? Prestar uma assistência de qualidade, usando o recurso de forma racional, né? Então, em momento nenhum, a gente, como o senhor falou, a gente retirou algo que fosse comprometer a assistência ou reduziu, pelo contrário, né? A gente conseguiu, inclusive, tá adquirindo equipamentos, tá mudando o nosso arsenal de equipamentos graças a essa gestão de custos. Porque qual é o nosso objetivo? Fazer protocolos, né, que permita o uso racional de medicamentos, de insumos, de terapêuticas, de uma forma que o paciente ele vá ter uma assistência de qualidade e também que a gente consiga reduzir o custo para que não haja desabastecimento de nenhum material. Então, assim, começou no Covid, a gente viu o quanto deu certo, e aí a gente estendeu para a UTI geral, né, para a UTI neonatal também, e aí a gente percebeu que a gente, de repente, não estava só lidando com custo, a gente estava lidando com protocolos, né? E foi um momento que a gente também começou a construir vários protocolos, né? Então, por que eu vou usar Clexane nesse paciente se ele não tem indicação, né? Então, assim, isso aí é um dos exemplos. E aí a equipe, que eu não vou entrar muito na pergunta de Bárbara, a equipe começou a nos dar um feedback também em relação aos benefícios que estavam tendo. E aí, nessa brincadeira, a gente já está fazendo aí, acho que 2 anos de gestão de custos. A gente tem mais de 30 protocolos, né, implementados. E a gente já conseguiu fazer com que todas as equipes multiprofissionais tenham adesão a esses protocolos. Inclusive, a gente não cria só o protocolo, né? A gente faz a atividade de educação continuada e a gente faz a avaliação também dos dados. Então, assim, como o senhor falou, uma vez no mês, a gente senta e a gente discute se tudo que foi implementado, se realmente, né, está tendo algum efeito benéfico. E a gente gera relatórios relacionados a isso. E aí, na ponta de cada assistência? Então, a ponta eu posso dizer de 2 formas. Eu posso dizer como que eu fui coordenando isso com os funcionários. A partir de agora, a gente vai ter um gerenciamento, um uso racional. Então, cada funcionário ele tem o seu kit. Esse kit não limita pegar mais kits, né? Vamos falar sobre os EPIs, né? Não limita. E o próprio funcionário, como a Mai disse, ele começou a dar feedback. Essa quantidade aqui tem sido suficiente. Foi um desafio, porque para eles era muito bom ter tudo fácil ao alcance, né? Tá ali. Mas à medida que a gente tinha que buscar isso e eles foram percebendo que a gente conseguia viver bem, fazer uma assistência de qualidade com racional, eles foram entendendo. E como eu sou da assistência, no começo eu achei estranho. Eu até falei com a Marlene, Mai, como é que a gente vai conseguir fazer isso dessa maneira? Porque eu também sou funcionário da assistência. Não precisou de 2 plantões para entender que é possível ter uma assistência de qualidade com o uso racional dos insumos. E foi muito bom porque a gente percebe que o ambiente ele também fica mais limpo.
né? Porque quando a gente vai pegando muito material, a gente vai acumulando ali na unidade. E aí, com esse gerenciamento, o ambiente vai ficando mais limpo, fica mais fácil de trabalhar e cada um vai controlando o outro. E foi muito bom. A gestão de custos, ela trouxe alívio para a unidade. Tirou um peso da unidade, né, Mai? Eu falo que tirou nossas responsabilidades de gerenciar aquele material ali dentro. Porque o material ele já vem gerenciado para nós. É muito bom. Vou perguntar agora uma coisa mais light a vocês. Como é que é o pós-trabalho? Eu sei que você é esportista, gosta de praticar esporte, mas acho que gosta mais de estudar, né? Já tive uma fase que eu estava meio que apaixonada por corrida, mas aí veio a pandemia. E aí, na pandemia, eu não consegui organizar, né? Me organizar para estar continuando fazendo os esportes. E pós-pandemia, no ano passado, eu engravidei de gêmeos, né? E que vão fazer um ano. Né? Agora é dia 15. E aí, o meu esporte tem sido levantamento de menino. Atualmente. Mas eu pretendo voltar. A Emanuela já deve ter chamado você para o beach tennis. Já. A doutora Manu já chamou para o beach tennis. E você? Eu amo esporte. Assim, meu refúgio pós-trabalho é minha família, né? Eu também tenho 2 filhos. Então, assim, isso é muito prazeroso para mim. Só que a gente precisa de algo nosso. Extravasar. E não dá para extravasar com menino. Então, assim, eu sempre pratiquei muito esporte. Atualmente eu faço natação e faço musculação, mas já fiz tênis, só que não beach tênis. Tênis em quadra de saibro. Lesionei o tornozelo, então fui obrigada a sair. Já fiz boxe também, amo. Então, assim, eu sou muito ativa. Eu gosto muito de esporte. Não pratico mais por tempo também. E, assim, eu gosto também de estudar, gosto de me atualizar. Por estar em cargo de coordenação, né? A gente precisa estar sempre atualizando. E não só isso. Por estar trabalhando na assistência. A gente precisa sempre estar atualizado. Mas, assim, doutor Sandro, eu gosto de esporte. Eu vou fazer uma visitinha lá no beach tennis. Rapaz, se você for... Dizem que quem faz a primeira aula lá, né? Não continua. Não sai nunca mais, né? Não sai nunca mais. Ó, finalizando, eu queria perguntar uma coisa às duas, né? O que você, Mai, diria, e depois Bárbara, a quem está se formando agora na área de enfermagem? O que eles devem buscar para terem sucesso na sua carreira profissional? Aí você pode falar para cá. Primeiro que estudem. Porque eu acho que muita gente pensa que somente a faculdade vai lhe dar o suporte suficiente para a sua vida profissional, e não é, né? É apenas o começo. É apenas o começo. Eu diria que é menos de 1/3. Né? Que tudo que a gente aprende no dia a dia e com a nossa proatividade. Então, assim, hoje em dia a gente vive um cenário na enfermagem de uma oferta muito grande de profissionais e uma demanda pequena de vagas. Né? Então, o que vai fazer com que você, enquanto profissional, tenha um sucesso no mercado de trabalho é justamente sua qualificação. Né? E é como eu falei anteriormente, a gente tem que estudar a vida toda, né? A gente está lidando com vidas, é uma responsabilidade muito grande. E se a gente não se qualificar, a gente não consegue prestar uma assistência de qualidade. Os melhores profissionais, os mais graduados, vão estar nos melhores serviços. Exatamente. Nunca vai faltar vaga para eles. Exatamente. E você, Bárbara, falando para cá? Era isso que eu ia dizer. Quando a gente se qualifica, a gente vai ter o nosso espaço no mercado de trabalho. E uma coisa que eu sempre digo, não adianta você só estar no mercado de trabalho, você precisa estudar e ter empatia. Isso. Ser humano. Perfeito. Porque a enfermagem, a área de saúde, se você não ter a humanização como pré-requisito, você não consegue se manter, porque é um processo difícil. Então, 2 coisas, estudar e ter empatia com o outro, se colocar sempre no lugar do outro. Isso aí, parabéns. Pessoal, estamos finalizando o podcast. Foi um bate-papo muito legal com essas 2 enfermeiras feras aqui. Até a próxima.